Quando o fogo da Santa Paixão, quando o fogo do Eterno vem e encontra um lugar, algo revolucionário acontece na vida do homem, da mulher, do jovem, da jovem, de criança. Sabe, e eu sinto nesse tempo que esse fogo está vindo. Hoje eu vi um vídeo das big waves, né, das grandes ondas que existem até competições. Então são ondas gigantescas onde e essas ondas eu achei interessante porque o surfista ele estava mais preocupado em surfar a onda do que propriamente o tamanho da onda. Lhe preocupava menos, entende? E eu sinto que esse tempo é um tempo onde uma onda enorme está por vir, está chegando, sabe? E se eu fosse você, preparava a tua prancha, preparava o teu corpo para dropar essa onda, para descer essa onda, que será uma onda maravilhosa. E voltando à questão do meu casamento, do meu relacionamento, eu vi que Deus a cada dia restaura algo em mim, restaura algo na minha esposa. Mas eu tenho mais focado no que Deus tem restaurado em mim do que na vida da minha esposa. Porque da vida da minha esposa, a restauração compete a ela e Deus. Para a restauração da vida de cada um, é de única exclusividade e responsabilidade de quem deseja ser transformado. O nosso papel como os pastores dessa casa é proporcionar ambiente e dar a devida condição para que aconteça a verdadeira transformação. E nesse tempo eu percebi algo, mas algo que eu percebi também nesse tempo é que para você viver a devida transformação, para você viver a plena restauração, para você viver os acontecimentos que Deus tem para você desfrutar do que Deus tem para você nesse plano, você precisa entender em que nível de filiação você se encontra, que tipo de filho você é. Se eu fosse dar um nome para a palavra de hoje, eu daria filhos, tudo minúsculo, vírgula, filhos, com F maiúsculo, e filhos, escrito todo maiúsculo. Vocês conseguiram entender? Filhos minúsculo, filhos com F maiúsculo e filhos com todo o texto maiúsculo, com toda cada palavra do nome filho, filhos, toda maiúsculo. E é disso que eu quero falar um pouco nessa noite, desses três tipos. E eu quero deixar bem claro que toda família, principalmente a família espiritual, sempre existe esses três tipos de filhos: o filho e o filho. Tá? E quero deixar aqui que eu tô falando não é da personalidade, mas sim da postura. Tá bom? Amém? Só que antes disso eu queria ler, coloca para mim aí, Colossenses 1:27.
aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, você pode ler essa última parte para mim? No 3, 1, 2, 3. Cristo. Existe uma versão que eu peguei hoje que diz assim, essa parte, né? Cristo em vós, a esperança da glória, fala assim, esse trecho. Cristo no coração de vocês é a esperança da glória. E me atraiu muito esse texto. Eu quero falar um pouco agora sobre o filho, que é todo minúsculo a letra. O filho, esse filho, o primeiro filho, é o filho que entende que ele não precisa se preocupar com nada, que ele não sabe o valor real do que o eterno tem para ele. Ele não sabe sobre herança, ele não sabe sobre legado. Para ele tanto faz. Ele está no rol de uma música aí que tem no meio secular, de um conhecido cantor de samba, que é deixa a vida me levar e vida leva eu. Faz uso indevido, errado da condição que tem, não conhece nada, mas pelo nível de falta de conhecimento, pelo nível de não se ater em querer aprender as coisas do alto, e essa falta de conhecer o deixa preso a uma condição que não é nada agradável para ele. E um exemplo que eu quero trazer nessa noite se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 25, quando fala um pouco sobre Esaú e Jacó. Mais precisamente no versículo 29. Eu vou acompanhar nessa 25, 29. Gênesis 25, 29. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Próximo. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chama-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito da primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou o seu direito de primogenitura. Se nós voltarmos um pouquinho no texto, um capítulo um pouco antes, você vai ver que já existia uma luta entre eles dois, no ventre da mãe. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é: quando um filho, ele não entende o que o pai tem sobre a vida dele, o que o pai libera sobre a vida dele, o que vai ser legado e a herança que vai ser dispensada, que vai ser liberada sobre a vida dele, ele faz qualquer coisa com a herança e com o legado. E a questão aqui não foi a negociação com Jacó, entre Jacó e Esaú. Não era a negociação em si.
A questão aqui era o que estava sendo negociado, o que está sendo vendido. O que você tem negociado nesse tempo? Que tipo de negócio você tem feito nesse tempo? O negócio que você tem feito tem afetado ao legado, à herança espiritual que é liberada sobre a sua vida? E aqui eu já entro com uma observação, com uma frase de efeito. Não negocie o que é eterno em sua vida. Às vezes deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós, ainda nesse plano, não na eternidade, não no que está por vir, mas aqui, porque queremos negociar o nosso direito de primogenitura, o nosso direito de filho, o nosso direito de governante, o nosso direito de desfrutar das mais ricas bênçãos que existem da eternidade para nossas vidas. Nós negociamos por qualquer tipo de negócio. Esse é um tempo onde a prudência, a sabedoria e o discernimento da parte de Deus precisam estar lado a lado, caminhando com os filhos, para entenderem a que nível você quer chegar, aonde você quer acessar as coisas do eterno, a que ponto você pode sentar em um local de governo. Quando você negocia aquilo que é eterno na sua vida, as bênçãos presentes, futuras e o seu direito espiritual desce pelo ralo. Talvez tenha Esaú, com certeza, talvez estivesse com muita fome. Porque nessa versão falou que ele estava esmorecido de fome. E uma das coisas que me mostra muito é como ele não conhecia o que o seu pai, Isaac, tinha para liberar sobre a vida dele. E ele disse: de que me vale esse direito de primogenitura? Com certeza ele não conhecia. Não desvalorize o direito de herança que está sobre a sua vida, o direito de legar algo que vem de quem está acima de você. Por que eu estou falando isso? Porque é um tempo que precisamos ser perspicazes naquilo que está por vir. Essa é uma casa que trabalha muito os fundamentos, ensinamentos. Todas as vezes, entenda algo, de uma palavra de oferta, a uma liberação de uma palavra aqui embaixo, a uma ministração aqui em cima, tudo tem a ver com ensinamento. E uma prova é que depois que as pessoas começaram a entender sobre, e aqui eu estou abrindo um parênteses, sobre dízimo, primícia e oferta, teve uma pessoa aqui na casa que chegou para mim e disse: pastor, depois que eu entendi e primiciei, eu não consegui calcular, mas eu fechei negócios que por baixo geram em torno de 50 mil reais. Por que eu estou falando isso? Não é porque a intenção não é o dinheiro, é o nível de honra e entendimento de que uma unção pode liberar sobre a vida dos filhos. Foi liberado aqui na hora da oferta que tinha alguém aqui que estava aqui em casa, que estava com vontade de abrir um negócio e que tivesse cuidado. Entenda, essa plataforma aqui, esse local, é um local onde libera muita palavra profética, libera muito direcionamento. Esaú não sabia quem era o seu pai e o que o seu pai carregava, a origem do seu pai. Talvez ele mal conhecesse quem foi Abraão, o seu avô. O que Abraão fez, o que Abraão conquistou.
Sabe por que heranças e legados são perdidos? Porque não se conhecem a história. Você conhece a história da tua família? Eu tenho buscado esse tempo, mergulhado em saber da história da minha família, tanto a biológica como a espiritual. Procure mergulhar e entender nesse tempo. Você pode declarar comigo isso? Minha posição de filho em Deus é inegociável. Seja qual for a oferta, se você quer ser um filho e co-herdeiro com Cristo e viver queimando incenso puro e suave e cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida, tenha a ousadia de dizer não. Não para as más propostas, não para as mentiras que roubam o legado e a herança que Deus tem para a sua vida, não para aquilo que rouba a tua intimidade, o teu tempo com Deus, o teu tempo de relacionamento com Deus. Perceba que Esaú, mesmo perdendo o direito de primogenitura, ele permaneceu na família. Ou ele deixou de ser filho de Isaac? Ele permaneceu sendo filho. Só que a partir daquele momento, ele deixou de ter acesso à principal riqueza que o pai carregava, que não era meramente física, era espiritual. Com certeza, se ele conhecesse, se ele soubesse a história real, ele não teria negociado. Disse, não, estou com fome, tu tem essa proposta para mim? Como fala lá para cima, necas e pitibiribas, meu brother. Sabe por que eu estou falando isso? Porque mais na frente no texto, o seu pai Isaac vai dizer para ele: filho, me traz uma porção, vai caçar, prepara o guisado, prepara a comida, que depois dela eu vou te abençoar. Para mim fica claro que Esaú, conforme diz a palavra, era um exímio caçador e sabia cozinhar. E aqui eu abro um parênteses. Foi vencido pelo que ele sabia fazer. Cuida, não troque o direito de primogenitura pelo que você é excelente em fazer. Não troque. Sabe qual o segredo para você não negociar a sua herança e o legado por qualquer preço, por qualquer coisa ou por coisa nenhuma? Você sabe qual é o segredo? Deixa eu te falar. Primeiro, conheça a sua herança. Segundo, se apaixone por ela. Crie um relacionamento. Vislumbre ela. Perceba ela. Use a herança que você carrega no seu dia a dia, assim como Jesus fez. Que ele tinha o prazer de dizer: eu e o Pai somos um. Eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o propósito dele, ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia onde ele ia se tornar, o que ele ia se tornar, aonde ele ia chegar, o que ele iria conquistar. Filho, somente um filho. Mas tem um outro filho, aquele que tem um F maiúsculo.
Esse filho que tem um F maiúsculo é aquele que sabe a existência da herança, de um legado, sabe do poder e da autoridade que o pai tem de exercer. Ele sabe o local de governo que o pai está. Ele sabe que o que o pai carrega pode ser dele, pode pertencer a ele um dia, mas ele não se coloca como filho. Nessa mesma história entre Esaú e Jacó, no capítulo 25, tem uma chave, tem um entendimento poderoso no versículo 27. Gênesis 25, 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Jacó habitava onde? Oi? Ele habitava em? Você precisa agora, eu quero chamar a tua atenção para você entender algo. Como se chamava o local onde Moisés ia ter o encontro com Deus? Oi? Tenda do encontro, tenda da presença, uma tenda. E eu fui estudar um pouco. Quando eu vi essa semelhança, eu disse, bom, na Bíblia, qualquer coincidência não é mera semelhança. Na Bíblia, se existe é porque tem um propósito. E eu fui estudar. A tenda da congregação, conforme fala em Moisés, na experiência que Moisés tinha, quando ele ia ter seu encontro, seus momentos com Deus, onde ele ia conversar com Deus, como o próprio Deus fala que ele falava com ele como quem fala um amigo, face a face. A palavra tenda da congregação, quando ela passa pela transliteração total, o significado da palavra se chama Ohel, que é a junção do Aleph, do Rei e do Lamed, de 3 letras do hebraico. Quando você combina essas palavras, essas letras, quando você combina o Lamed e o Aleph, torna a palavra El, que traduzida significa Deus. E se você for perceber as combinações, quando você coloca o Lamed junto, significa assim, ó, força que conduz. E quando você consegue liberar a palavra Ohel, significa, sabe o quê? Deus revelado. O que eu estou querendo te dizer? Enquanto Esaú exercia a habilidade que ele tinha, um perito, um caçador exímio, o seu irmão estava nas tendas, conhecendo do seu pai. Desenvolvendo aquilo que ele sabia fazer, um exímio negociador. Pai, eu peço para que você abra o entendimento. Não adianta você ser habilidoso, não adianta você carregar a habilidade que Deus te deu e pegar essa habilidade e não levar ela para uma tenda, para um local de encontro, para você tomar essa habilidade e transformar ela em um dom exímio, onde a natureza da eternidade se faça relevante e presente no teu dia a dia. Que tipo de negócio você faz? Você trabalha com vendas? Você tem uma matrizaria, conforme o Adaí tem? Você tem um ateliê?
você tem uma indústria de calçados, você tem uma revenda de carros. O que você tem? Você trabalha em um laboratório, você tem um consultório, você advoga, você é um pedagogo, uma pedagoga, você é dono de uma ótica, seja qual for o negócio, você é um influencer. Você trabalha com o quê? Se você desenvolve algo, é porque Deus te deu uma habilidade. Mas deixa eu te falar algo. Esse é um tempo onde você tem que pegar a tua habilidade e levar para a tenda do encontro. E apresentar a Ele. Está aqui a minha habilidade. Está aqui a minha habilidade em fazer as coisas que você me entregou a fazer. Eu sou um exímio caçador, mas eu quero na tenda, no local do encontro, da intimidade, entregar a minha habilidade, para que você pegue essa habilidade e me faça prosperar. O que você faz, Pastor Roberto? A habilidade da pintura que você tem, carregue ela dentro da tenda do encontro. Que habilidade você tem? Que tipo de negócio você vislumbra nesse tempo? Que obter o sucesso devido? Vá para a tenda. Vá para a tenda. Eu quero restaurar meu casamento. Vá para a tenda. Eu quero abrir a minha madre e ser uma mãe segundo o coração de Deus. Vá para a tenda. Eu quero ser curada do câncer. Vá para a tenda. Eu quero vencer a procrastinação. Eu quero vencer a mentira. Eu quero vencer a prostituição. Vá para a tenda. Jacó só conseguiu porque ele vivia na tenda. Josué só conseguiu pegar a herança de Moisés porque ele estava na tenda. O problema é porque você está querendo fazer conforme a força do teu braço. Sabe onde é que você vai na força do teu braço? Lançar tudo que Deus tem, a habilidade que Deus te entregou, pelo ralo abaixo. Não estou desejando mal, mas é a lógica. É a lógica. Busque o Ohel, local de encontro, a tenda, onde você vai se relacionar com Ele. É nesse local onde eu tenho resolvido muitas coisas da minha vida, do ministério, sabe, nas minhas emoções, no meu casamento. É nesse local. É nesse local. Sabe por que eu chamei aqui na frente os pais, quem tem filhos? Foi porque Deus me disse hoje à noite: você vai chamar todos os pais. Quem é mãe, quem tem filhos, trazer hoje na frente para declarar e legar sobre eles um destino perfeito, um destino correto. E eu disse: beleza, então no final, quando estiver fazendo o fechamento, eu vou fazer isso. Ele disse: não se preocupe, eu vou dar o sinal e você é só me obedecer. Como filho, aprenda a ser um verdadeiro filho. Diga assim comigo: filho maduro. Diga: filho maduro. Mais uma vez, diga: filho maduro.
É aquele que sabe que existe uma herança, é aquele que sabe que o pai lega algo, é aquele que conhece o poder, é aquele que sabe da autoridade que o pai carrega, é aquele que procura honrar o pai, que se coloca debaixo, se submete e sabe que um dia vai ter um local para ele exercer juntamente com o pai uma cadeira de governo. Eu queria, coloca para mim aí Gênesis 27, versículo 27 e 28. Isso aqui já é depois que Isaac fala para Esaú para ele preparar o prato e fazer a caça, e da caça preparar a comida para trazer, para que ele viesse abençoá-lo. Raquel, a esposa de Isaac, chegou para o seu filho Jacó e disse: filho, ó, teu pai está fazendo isso, assim, assim, assim. Então, vai lá no curral lá, pega novilho daquele que está no ponto, traz, eu preparo uma comida e você vai e oferece ao teu pai Isaac, para que ele venha te abençoar. Ele disse: mas eu não sou o primogênito. Ela disse, interessante que ela diz assim, ó, que caia sobre mim a maldição disso que eu estou fazendo com você. Então ela organizou toda a situação, e Jacó foi e levou a comida. Ele chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. 28. Isso ele falando para Jacó, Isaac falando para Jacó: Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra a fartura de trigo e do mosto. Próximo. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Se o Senhor, ser Senhor de teus irmãos e os teus filhos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, maldito seja aquele que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Aqui onde começa a grande saga da vida de Jacó. Aqui onde começa a fantástica aventura de se posicionar como aquele que lega o que o pai libera. Agora eu faço uma pergunta, e eu deixo essa pergunta no ar. Quem foi o enganador? Foi Esaú ou foi Jacó? Pense. Jacó não forçou Esaú a vender o direito de primogenitura, o direito de governar. Quem desmereceu o direito foi Esaú. No capítulo 27 de Gênesis, no versículo 36, fala assim: Esaú exclamou: não é de admirar que ele se chame Jacó, pois é a segunda vez que me engana. Primeiro tomou o meu direito, olha só, tomou meus direitos de filho mais velho, e agora roubou a minha bênção. O Senhor não guardou nada, nenhuma bênção sequer para mim? Perceba, eu não sei se a versão é a mesma. Não é com razão que se chama Jacó, pois 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservar-te, pois, a bênção nenhuma para mim. Se ele falou isso, se você analisar e pensar um pouco, você vai perceber que ele não teve noção do que ele fez quando vendeu o direito de primogenitura para o seu irmão por um prato de lentilha. Logo, ele estava disposto a fazer, sabe o quê? A voltar atrás com a negociação.
Eu vendo meu direito, mas quando chegou para receber a bênção, sou eu. Eu que recebo. Perceba só uma loucura. No capítulo 25, ele diz que estava morrendo de fome. No capítulo 25, ele fala, no versículo 33, que fez o juramento. E, cara, o que direito eu vou ter? O que é essa primogenitura para mim? O que isso vai me legar? E no 27, ele clama ao Pai: não tem nenhuma bênção para mim. Olha só o que ele fala. No 27, 37. Capítulo 27, versículo 37. E o que Isaac fala para Esaú. Então respondeu Isaac a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto. O apercebi, o que me será dado fazer-te agora, meu filho? Esaú não tinha noção do poder da palavra que um homem carrega. Mas Isaac sabia. Você tem noção das palavras que você carrega? Você tem noção do poder da palavra que você carrega? Sabe o que é mais louco? Que no versículo 39, Isaac fala assim para Esaú: você viverá longe das riquezas da terra e longe do orvalho do alto céu. Viverá por sua espada e servirá seu irmão. Quando, porém, conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo. O pai já havia liberado a bênção. Ele não tinha mais o que fazer. Ei, cuida com as palavras que você libera, principalmente aos teus filhos, principalmente à tua descendência. A grande história, a grande saga de Jacó terminou em ele liberando palavras proféticas sobre os 12 filhos que representaram as 12 tribos de Israel. Que filho você é hoje? E qual filho você quer se tornar hoje? Que nível você quer viver como filho, como filha?